Estamos de volta, amigo torcedor, agora conversando com Gilberto Vasconcelos e falando sobre a situação também dos clubes locais. Terceiro bloco, Fernando Antônio também vai falar sobre a situação, sobre o americano e tal, mas a verdade é que está se aproximando o dia do início do campeonato estadual da Série B, vai ser no dia 7, né? E os times, os clubes têm até a segunda-feira que vem, né, dia 1º, né? Não, segunda-feira que vem, dia 2, para a inscrição dos jogadores. Se não inscrever os jogadores até o dia 1º, não entra em campo para jogar, porque tem um prazo de 5 dias antes do início do campeonato. E até agora, a indefinição, você viu ontem, por exemplo, numa rede social, saiu aí, né, que o presidente do americano disse que talvez o americano nem dispute. Depois ele explicou, disse que não é bem assim, mas que a coisa depende, apesar dos esforços, né, da diretoria, dos esforços também da diretoria do Goitacás lá, mas as coisas dependem de patrocinadores, né, Gilberto? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores. Realmente a coisa está complicada para o futebol de campos. Infelizmente, Goitacás e Americano vivem na dependência do poder político, do poder público. Poder político, exatamente. Principalmente o poder político. E esses homens que se dizem grandes políticos, infelizmente, olham com uma certa má vontade para o futebol de campos. Não é nada específico contra Goitacás, contra Americano, contra quem quer que seja, é contra o futebol de campos. Não parecem ser realmente políticos, porque já tiveram uma decepção o ano passado, politicamente foram derrotados e não tomaram emenda. Se alertaram para um problema seríssimo, que é ou apoia o futebol e consegue garantias em termos de eleição, ou abandona o futebol e abandona a política também. Porque já que quiseram misturar futebol com política, tem que realmente tirar bons frutos disso. Mas só querem trabalhar de forma errada, de forma vingativa até, porque o problema maior, por exemplo, que tem no Goitacás, particularmente, que eu posso falar por isso... Esse problema político. É o problema político, é o problema do Daniel Machado ser hoje o vice de futebol do Goitacás e não agradar ao ex-deputado, porque é primo da ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado. Quer dizer, começam a misturar cada vez mais, eles misturam tanto as coisas que acabam se enrolando. Você vê que essa semana o Goitacás anunciou um novo reforço, um novo canal de apoio ao Goitacás, que foi do ex-vereador de Campos, o Matoso, o Rogério Matoso. Me disseram também. Isso foi publicado, que o Rogério Matoso seria lá, só que Rogério Matoso faz parte do grupo de Arnaldo Viana, todo mundo sabe disso, de Arnaldo. Aí, mais uma vez, o patrocinador do Goitacás, que é o ex-governador Garotinho, também... Patrono, né? Patrono, exatamente. Quer dizer, mais uma vez, bate de frente, conflito, exatamente. É esse conflito que está fazendo com que... Exatamente, está fazendo com que, de repente, Goitacás e o próprio americano seja prejudicado e não consigam, ou se junta a ele, ou cumpre as determinações dele, ou então porta fechada para Goitacás e americano. E a coisa fica difícil. Fica difícil porque, eu sempre digo isso aqui, ontem eu participei de um programa na emissora de rádio aqui em Campos, a difusora, e a convite do Amaro Lírio, e a gente estava falando justamente sobre isso. Ele andou fazendo alguns questionamentos, porque é preciso fazer. Quando a gente fala aqui, tem coisa que não pode falar, porque não pode dizer, porque sabe como é que é? Até os torcedores ficam pensando que a gente está contra, mas não somos nós, não.
Nós estamos falando apenas a realidade, o que está acontecendo. Exatamente. Não é verdade? Porque isso não significa que a gente é contra ou a favor de A ou B, não, de jeito nenhum. Nós queremos que o futebol de Campos, pelo menos, dispute uma segunda divisão, uma Série B do Rio de Janeiro. Pelo menos. Não estou falando de Série A, não, e voltar, não. É pelo menos se manter na Série B. Porque se os dois times não disputarem, automaticamente vão estar rebaixados para a Série C. Não é verdade? Então, tem que se falar a verdade. Eu ontem, por exemplo, tomei conhecimento de que a situação, muita gente não revela as coisas, né? Por exemplo, no Goitacás. O Goitacás foi anunciado em jornal, anunciado em redes sociais, e o Goitacás tem televisão mesmo. Ele contratou fulano, contratou Beltrano, não contratou ninguém, porque não tem ninguém com os contratos assinados. É lógico. Você foi supervisor apenas. Não é verdade? Então, exato, estão aí, alguns, me parece que em condições não muito favoráveis a nível de conforto, né? Estão dormindo, inclusive, lá no Independências, em situação. E tem 2 jogadores que vieram, foi feito um alarde muito grande, mas que esses jogadores não estão nos planos mais do Goitacás. Um é o jogador Júnior cearense e o outro é Rafael Mondragon, um zagueiro, né, que parece que não acertaram nada com os jogadores. O presidente disse que foi o técnico que não quis, o técnico disse que não é bem assim, mas que realmente... Então, conclusão, é possível até que um deles vai jogar lá pelo São João da Barra, ou até os 2, ninguém sabe. Né? Isso aí em função do relacionamento que existe bom entre eles e lá o time de São João da Barra. É uma situação, ontem eu tive o prazer de conversar mais uma vez com o nosso Fábio Menezes, disse que o São João da Barra está treinando, aproveitou a base todinha, inclusive, teve documentação todo em dia, certidões todinhas, em mãos, e vai até segunda-feira inscrever os jogadores. É possível que contrate mais 1 ou 2 reforços, mas que o time está já preparado, treinando para o campeonato. Aqui em Campos, a única incerteza que se tem é essa incerteza do patrocínio. Que a impressão que se tem, eu não estou acusando ninguém, que essas pessoas que estão como patronos e vão ajudar financeiramente, a impressão é que estão sendo empurrados com a barriga. Com certeza. Deixando para a última hora. Não é a mesma impressão que você tem? É a mesma impressão e é exatamente o que está acontecendo, infelizmente. O Goitacás cometeu erros esse ano ainda em termos de anúncio, que anunciou, por exemplo, jogadores como contratados que estão sem condição de jogar. Um exemplo é o Jefferson, que para mim é um dos melhores... Jefinho? Não, o Jefferson. Que o Jefferson, o goleiro. Jefferson, goleiro. Para mim foi uma das maiores anunciações do Goitacás, foi a contratação do Jefferson, que realmente é um excelente caráter, um excelente atleta, só que ele vem de contusão. Um jogador que ainda não conseguiu fazer um jogo amistoso pelo Goitacás, porque tem problema de joelho. Quer dizer, agora na hora H, eles anunciaram a contratação de um outro grande goleiro também, que é o Graucinho. Que já foi do Goitacás. Que já foi cria do Goitacás, filho do saudoso amigo meu aqui do comércio do centro, esqueci agora o nome dele, vai me perdoar. Mas o Graucinho se destacou naquela seletiva em que o Goitacás classificou e não levou, acabou... Lembro. Acabou classificando lá e contra já está lá, mas não assinou ainda. Só um pré-contrato. Um pré-contrato, resultado. É um grande goleiro também. Mas por que contrataram o Jefinho agora? Por que lembraram do Jefinho? Porque viram a mancada que deram quando anunciaram, que não está contratado também. Anunciaram a contratação do Jefferson e o Jefferson está sem condição nenhuma. Até mesmo participar de treino não tem participado. Pois é. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o programa, o seu Boletim do Esporte, com o terceiro bloco. O Fernando Antônio vai estar aqui com a gente. E amanhã o Gilberto Vasconcelos vai continuar conversando com a gente sobre isso no programa, porque, sem dúvida alguma, é o assunto do momento. Não há outro assunto
aqui em Campos que supere, né, a nível de importância e de interesse, que não seja a situação de Goytacazes e Americano, que dependem de um aporte financeiro para poder garantir a participação no campeonato estadual da Série B. Daqui a pouco nós voltamos com o Fernando Antônio, pai e bola.